Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, porque procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcancemos a ressurreição dentre os mortos. Todos acompanharam a leitura, digam amém. Amém. Irmãos queridos, eu tenho aqui alguns pontos que são importantes de salientar. Nós temos aqui o capítulo 1 dessa carta, que é a supremacia de Cristo. Capítulo 2 é a preferência do outro em lugar do eu. E aqui no capítulo 3 nós temos um conjunto de normativas que visam fazer uma apologética ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isto porque alguns obreiros maus haviam infiltrado dentro da igreja na região da Europa. E quando eu digo igreja na região da Europa, eu estou cognominando a região greco-macedônia como, de fato, uma região europeia, porque a cidade de Filipos é uma cidade preponderante e que faz joelho geográfico entre as regiões da Ásia Menor e Meridional e a Europa. Mas as igrejas que estavam sendo fundadas ali, a saber, as igrejas de Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, e a igreja fundada em Filipos, estava sofrendo alguns ataques advindos da comunidade judaica. Para dizer a verdade, estes irmãos que eram afeiçoados com a ortodoxia judaica, ou eram provavelmente cristãos que vinham do mundo grego e se adaptavam à cultura ortodoxa judaica, ou eram propriamente os judeus que se infiltravam na igreja para descaracterizar o poder do evangelho da graça de Jesus Cristo, assim como fizeram primeiramente nas regiões de Listra, Icônio, Derbe e Antioquia da Psídia, o que fez com que o apóstolo Paulo escrevesse a epístola da Galácia do Sul. Mas aqui, a partir do versículo 7, nós temos aqui o valor do evangelho. No versículo de número 8, a partir da parte B, o amor ao evangelho. E o versículo de número 9, nós temos uma subdivisão que pode ser caracterizada como conteúdo do evangelho. E no versículo de número 10 e 11, a comunhão do evangelho. E no versículo de número 12 até o versículo de número 16, o avanço ou avançando no evangelho. Quando Paulo diz, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo, é importante nós considerarmos que o apóstolo Paulo está fazendo uma declaração biográfica da sua própria vida. Se não podemos observar isso a partir do versículo 4, versículo 5 e versículo 6, quando ele vai dizer, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
Aqui nós temos pelo menos 6 características que podem ser divididas em 2 grupos. As características que o apóstolo Paulo recebe a partir da sua própria natalicidade e as características que ele recebe a partir da sua dedicação. Ele está dizendo, se é que alguém pode se gloriar naquilo que é, ou naquilo que conquistou a partir do academicismo, essa pessoa sou eu, mas eu não faço. Você percebe que ele tem um alto privilégio eclesiástico, você percebe que ele tem um privilégio étnico, você percebe que ele tem um privilégio ancestral, ele é hebreu de hebreus de primeira categoria, da própria linhagem de Benjamim, e você tem outras características que são características adquiridas, são conhecimentos a posteriores. Ele vai dizer aqui na Bíblia Sagrada do seu privilégio acadêmico, ele vai dizer do privilégio de uma suposta santidade de um grupo separado, porque ele pertencia ao grupo dos fariseus. E você sabe que no período intertestamentário, o judaísmo se dividiu em alguns grupos. O grupo dos fariseus era o grupo mais preponderante, era o maior grupo, e era o grupo que, de forma muito característica, etimológica e existencial, significava o grupo dos separados, aqueles que supostamente preservavam e conservavam a ortodoxia judaica, o Vaikra, a lei de Deus. Se eu pudesse fazer uma separação entre os fariseus, saduceus, herodianos e essênios, para despontarmos um dos grupos que são mais importantes para a formação intelectual, religiosa e acadêmica da comunidade de Israel, eu apontaria para você o grupo dos fariseus. Eles eram tão separados e tão santos que a própria separação e santidade foi problema para eles. Então Paulo tinha, de forma muito característica, o privilégio de pertencer a um grupo cuja santidade suposta, mas profundamente privilegiada. Uma última característica dele é que ele tinha o privilégio da irrepreensão. Ele mesmo vai dizer que dentro desse academicismo religioso, ele era irrepreensível. Ou seja, se alguém pudesse bater no peito para caracterizar qualquer tipo de obra, esse alguém seria Paulo. Mas mesmo Paulo tendo todo esse quilate na antiga aliança e a posteriori todos os desdobramentos cristãos que ele desenvolveu nas 3 expedições missionárias, ele vai dizer, eu até que poderia me gloriar, mas eu não vou fazê-lo. O que eu entendo, que eu aprendo de forma muito introdutória, à guisa de introdução, é que às vezes nós nos gloriamos com as boas obras que fazemos e nos gloriamos muito mais por causa de muito pouco. Paulo tinha tudo para fazê-lo, mas não fez. E aqui no versículo 7 ele diz, o que para mim era lucro, ou seja, no trato passado, na aliança passada, eu considerei como perca por causa de Cristo. 2 coisas. A primeira, o evangelho vale mais do que a posição étnica, profissional e intelectual. Você tem que compreender isso aí, querido. Você tem que compreender que o evangelho tem maior poder do que a sua habilidade étnica. Inclusive hoje, dentro dos grupos cristãos, existem denominações no evangelicalismo brasileiro que afirmam de forma muito peremptória que indivíduos que não estão debaixo daquele grupo, daquele curral denominacional, não são salvos. Existem algumas igrejas de profissão protestante que são unitaristas, ou seja, o céu só vai se abrir após a morte para os membros daquela igreja. E Paulo está dizendo, se o céu fosse abrir a partir de uma perspectiva étnica ou denominacional, então para que tipo de cultura o céu se tornaria escravo?
para que tipo de denominação o céu se tornaria escravo. Mas o evangelho de Jesus está acima da posição étnica. Eu não sei se você sabe, mas John Owen, uma das mentes mais brilhantes dos Estados Unidos da América, ele foi visitar John Bowie na prisão, um semi-analfabeto que escreveu o livro Peregrino. E ao visitá-lo na prisão, os repórteres ficaram estupefatos, como alguém com tanta propriedade intelectual vai visitar alguém tão semi-analfabeto como John Bowie. E quando ele sai da prisão e a repórter procura o que ele faz lá, ele diz: vim visitar John Bowie. E eles perguntam estupefatos: mas você é um célebre intelectual visitando um pequeno pastor de igreja? E John Owen disse o seguinte: eu daria todo o meu saber, tudo o que eu tenho, para ter o poder de tocar o coração das pessoas que Deus deu para John Bowie. Então, querido, tem gente que pensa que o evangelho está escravo à etnia. Não, não está. Nem à capacidade profissional do indivíduo. E nem tampouco a capacidade intelectual. Inclusive, para reportar a própria intelectualidade, o apóstolo Paulo fala que é esterco, que é estrume. Nós necessitamos de ter berço denominacional? Sim, nós somos assembleianos, isso é importante. Nós necessitamos de ter um berço étnico? Sim, nós pertencemos a um berço étnico latino-americano, isso é importante. Nós necessitamos de ter a nossa intelectualidade? Sim, é claro que precisamos, mas nós não podemos suprimir o evangelho de Cristo, bem como o seu poder, nesses três fatores. Não, o evangelho está acima da minha etnia, o evangelho está acima da minha profissão e o evangelho está acima da minha intelectualidade. Você pode dizer amém? Segunda coisa, viver Cristo é a mais sublime conquista. Diga glória a Deus, irmãos. Olha que coisa, viver Cristo é a mais sublime conquista. Eu lembro, por exemplo, da frase de Santo Agostinho: feriste-me, Senhor, feriste-me com tua palavra. Aí ele coloca ponto e vírgula, amei-te. E ele exclama. Não tem nada melhor do que servir a Cristo. Inclusive o próprio Tomás de Aquino, nós compreendemos a partir da história da teologia cristã, que muitos pontos que Tomás de Aquino pontuou, são pontos, inclusive, que divergem com a teologia primária adotada pela Igreja Católica de Santo Agostinho. Mas ele mesmo, quando ia completar os tomos da sua doutrina dogmática, ele deixou de escrever. E quando as pessoas perguntaram por que Tomás de Aquino deixou de escrever aquilo que era uma revolução dogmática para aquela teologia, ele disse assim: depois que eu descobri a pessoa de Cristo, vivendo a pessoa de Cristo, eu estou percebendo que tudo que eu escrevo é pó e cinza. Inclusive a tradição vai dizer que o Senhor apareceu para ele e disse: Aquino, tu escrevestes muitas coisas boas sobre mim, pede-me o que quiseres que eu te darei. E ele disse para Deus: nada, Senhor, eu não quero absolutamente nada, ponto e vírgula, além de ti mesmo. Então viver a Cristo é a coisa mais sublime que alguém pode conquistar. O que Paulo está falando? Considerei perca por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Aí aqui nesse texto tem duas divisas. A primeira, a palavra perca. A palavra perda que Paulo está usando aqui é o mesmo sentido da expressão perga, usada no grego de forma cognominal em Atos capítulo 27, versículo de número 38, quando a embarcação ia à deriva. E a única alternativa que os marinheiros e os tripulantes tinham para sobreviver era jogar tudo que era de valor
no oceano. E a partir da ideia de se jogar tudo no oceano, e tudo se foi, todo o trigo, toda a roupa, todo o volume, todo o dinheiro, todo o vinho, todos os pertences, tudo aquilo que trabalhadores e tripulantes gastaram meses para adquirir, guardar e navegar, foi jogado em troca da vida. Afinal de contas, pessoas valem mais do que coisas. 2 vezes no Novo Testamento essa palavra perda, associada a essa tragédia, é usada. Lá e aqui, o que Paulo está dizendo. Todo aquele conhecimento que eu tinha, toda aquela retórica que eu possuía, toda a habilidade filosófica que eu administrava, todo o meu zelo religioso pautado na escola de Gamaliel, o neto de Hilel, que disputava com Shammai, tudo isso para mim ia fazer a minha vida naufragar. Mas por causa da glória de Cristo, eu considerei todas essas coisas perca. Tem gente que não quer sacrificar nada. Não, ele não quer. Ele não quer sacrificar nada para servir a Deus. Ele não consegue sacrificar uma terça-feira. Ele não consegue sacrificar um culto de domingo. Ele não consegue sacrificar um domingo dominical para participar de uma escola bíblica. Se ele não consegue administrar o tempo de uma semana, para dar da semana o tempo de 3 horas e meia para Deus, como que essa palavra pode ser associada a esse tipo de gente? Mas nunca. Mas nem aqui, nem na China. O que Paulo está dizendo é o seguinte: tudo aquilo que eu tinha, e que são motivos pelos quais as pessoas me envaideciam, me elogiavam, eu joguei fora, porque eu percebi que todo aquele aparato que eu carregava estava me levando lá para baixo. Tem gente que se ancora em tanta sublimidade, tem gente que se ancora em tanto pecado, tem gente que se ancora em tanta paixão e não percebe que tudo isso que você ancora a sua vida está fazendo o seu barco naufragar. Mas nesta noite, joga essas coisas no oceano e se entregue à presença de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Outra coisa, outra divisa do texto, conhecimento. A palavra que ele usa aqui, presbítero Júlio, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Sabe que expressão é essa aqui, de conhecimento? Não é gnose que ele usa aqui, não. Não é não. Porque gnose parte da primícia da intelectualidade. Um conhecimento, Letícia Camargo, que pode ser adquirido a partir do esforço próprio. A gnose é a priori, o que a filosofia chama de conhecimento a priori, o conhecimento técnico, o conhecimento matemático. Esse conhecimento não é a priori, é a posteriori. É um conhecimento empírico. É aquilo, pastor Roberto, que você conhece da sua esposa e que você só conheceu a partir de relacionamento. É quando ela olha para ti para te fazer calar, porque tem mulher, né, que olha, o macho cala. E às vezes o macho olha e a mulher se cala. É esse tipo de conhecimento, é o conhecimento da intimidade. O que Paulo está dizendo é que ele não encontrou a revelação de Deus nas letras. Ele encontrou a revelação de Cristo, apesar das letras. Ele foi para dentro, ele mergulhou profundo, ele bateu no peito e diz: eu quero te conhecer e nada mais. É o que nós precisamos aprender, querido. Eu vou falar uma coisa aqui, eu tenho até vergonha de falar, está sendo gravado, mas eu vou dizer aqui para você, eu temo que 70% dos irmãos que estão na igreja nunca conheceram o Senhor. Nunca conheceram. Conhecer o Senhor é diferente. Nós somos do extrato social, para dizer a verdade, o extrato psicobiosocial. Por exemplo, você vai lá em casa e você vê o Isaac, vê o Presley, vê a Daniele, você vai perceber que nós reincorporamos na nossa vida facetas das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Só que o maior índice de convivência dos nossos filhos hoje não são parentais, são digitais. Então as nossas influências, tanto é fato que essa profissão de youtuber é de influenciador, influencer.
influenciadores digitais. Se você, por exemplo, assiste 5, 6, 7 youtuber, você é um jovem, você vai reproduzir facetas psicobiosociais que são aprendidas desde a sua cognição e intelectualidade. A capacidade que o seu cérebro tem de coordenar e armazenar tranjeitos, jeitos, gírias. De repente você está comendo, você está igual o Corbucci. Aquele que come aqueles trem desse tamanho assim, e vai botando para dentro e taca água. De repente você está cantando, você está cantando igual o cantor que você escuta. Por quê? Porque aquele tipo de influência é transmitido a você, e você, embora não sabendo, passa a reproduzir nos outros. Aí a pessoa fala, onde é que você aprendeu isso? Nem você sabe que você reproduz ipsis literi aquilo que você mais assiste, frequenta, com quem você mais convive. A tua mãe já dizia, hoje as técnicas psiquiátricas, psicológicas, psicoanalíticas dizem que você é um extrato social, mas tua mãe já dizia isso para você. Ela sem dente na boca dizia para você, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu... Isso aí todo mundo já sabe. Mas esse aqui não. Quando você anda com... Você lembra do Sadhu Sundar Singh? O Sadhu Sundar Singh bateu na porta de uma mulher, já contei isso aqui 10 vezes. Eu vou contar 11ª. Não me canso de dizer as mesmas coisas. A empregada veio abrir a porta e olhou para Sadhu Sundar Singh e fixou os olhares nele. E ele disse assim, a sua senhora está? Ele ia fazer uma visita cristã. E aí a mulher estava lendo a Bíblia e a senhora chegou, que nos países orientais, disse assim, senhora, tem um senhor lá fora te esperando. Aí ela disse, quem é? Aí a empregada disse, de acordo com o que a senhora lê nesse livro da capa preta, o homem que está lá fora é o Jesus de Nazaré. De tanto que ele se parecia com Jesus. Ele estava pregando uma palestra para 10.000 pessoas, levantou uma criança e disse, este homem é Jesus? Perguntou para todo mundo. Vai ler a biografia dele. O problema é que você diz que é cristão e você não se parece absolutamente nada com Cristo. Eu não consigo identificar na sua voz nenhum tipo de voz que pode ser associada à voz do Senhor falando nas Escrituras. Eu não posso te ver andando com pessoas e associar o seu andar, a sua trajetória, o seu relacionamento, a sua venda, a sua compra, a sua roupa. Eu não consigo ver nada de Jesus em você. E o problema, o negócio com Jesus é diferente. Quando a bichinha reemprenhou, a irmã Maria, quando ela emprenhou do Espírito Santo, quando ela ficou prenhe, e ela conseguiu disfarçar que Jesus estava dentro, enquanto Jesus não crescia. Mas quando Jesus começou a crescer, o primeiro que bateu no pé foi o marido dela. O Espírito Santo fez em Maria o que ele faz hoje, só que em Maria ele transplanta para o ventre. Hoje ele transplanta para o coração. É impossível você falar para mim que é cristão e se você abre a boca eu vejo você. Você anda, eu vejo você. Você veste, eu vejo você. Para você falar que é cristão, Jesus tem que inchar na sua barriga e no seu coração tanto que você não consegue disfarçar nem do seu esposo que você está grávido do poder do Espírito Santo. Jesus cresce a cada dia na sua vida. É assim, vai apertando aqui para baixo, vai apertar a mão um tiquinho. Repita comigo, o amor do Evangelho me faz. O que ele faz? Aí está aqui, ó. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele faz 3 coisas que você precisa entender. Não dá para se relacionar com o Evangelho sem amor. Não dá. Dá, pastor Roberto. Dá, presbítero Ronaldo. Não dá. Não dá para você relacionar com o Evangelho sem amor. Até porque a base do Evangelho é amor. Deixa eu dizer para você uma coisa, querido. Eu estava dizendo com o presbítero irmão Alisson essa semana, com quem? Com Alisson e com o Léo. Foi ontem. Ontem eu vim para a igreja dar expediente aqui e vim também de noite. E nós falamos um pouco sobre ingratidão. E eu disse assim para eles uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que entender, todos nós temos que entender. Você está ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Eu usei essa gravata aqui para fazer o
casamento. De quem que eu fiz o casamento? Sábado. Sábado. E aí eu usei, era domingo de manhã também. Domingo de manhã eu usei gravata? Não, usei. Por que eu estou falando da gravata mesmo? Aí eu usei domingo de noite. Aí usei. Ah, tá. E eu usei ontem também. Estou usando. Eu acho que eu vou usar amanhã também de dia. Olha aqui para a gravata do pastor. Olha aqui para você entender o que eu estou dizendo aqui. Não dá para você servir a Deus e amar o Evangelho. Não dá sem amor. Estava dizendo para eles ontem que favores não garante fidelidade relacional. Você fazer 1 bilhão de favor para o pastor Roberto não garante a fidelidade relacional dele. Porque a base do meu sentimento para com qualquer pessoa é o sentimento que eu sinto. Se ele for o amor ágape, então não depende do que ele faz a mim. Quando, Roberto, alguém é ingrato a ti por causa de coisas que você diz sim, 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 sim. Aí você fala não. Não é assim? Aí ele fala o quê? Ele te acaba, ele te arrebenta. E aí a gente se entristece. Mas não adianta, sabe por quê? O ingrato fala muito mais dele do que propriamente do objeto da sua ingratidão. Porque quando eu amo o Alex, não é sobre o que o Alex faz a mim, é sobre o que eu sou diante de Deus e diante do que a Bíblia me manda ser. Quando o Alex me ama, ou ama qualquer outro, ou qualquer um ama a qualquer, não fala do que o outro faz. Por isso que o amor da igreja tem que ser ágape. Porque não depende do trato que eu vou te tratar. Não depende do que as pessoas vão fazer para você. Aqui na igreja vão pisar em você todos os dias. Você vai se entristecer todos os dias, mas como o sentimento que você tem não é movido com base naquilo que as pessoas fazem a você, mas naquilo que foi formado em ti, a partir da revelação do Evangelho, então pode te pisar, pode te cuspir, pode te maltratar, tu estarás aqui de mão erguida, glorificando aquele que vive e reina para todo sempre. Segunda coisa aqui que esse texto me mostra, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Não dá para relacionar com o Evangelho sem admitir perdas. Para dizer a verdade, a vida cristã não é uma vida de ganho, é uma vida de percas. Quem associou o Evangelho a uma vida de ganho e de extrema prosperidade, se bem que prosperidade à luz da Bíblia não é financeira, a despeito de que pode ser também prosperidade financeira, porque a prosperidade financeira, Roberto, ela te compra prazer, mas ela não te dá felicidade. Te compra mulher, mas não te compra esposa. Te compra casa, não te compra lar. Te compra uma cama king size. Pergunta o Rodrigo quanto que custa uma. O Isaac sabe. Quanto que é, filha? A melhor cama lá. 8 mil. Só 8 mil? Irmão, vai lá amanhã comprar essas camas, em nome de Jesus. Só 8 mil dá para você pagar. Em 10 vezes sem juros. Pode falar com o Rodrigo ali, que ele resolve. Te compra a cama, mas não te dá sono. Que adianta você deitar numa cama dessa e não ter sono? Mas Deus, através do poder desse Evangelho, oh glória, tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mediante o poder deste Deus. Você pode dizer glória a Deus? Repita comigo, não dá para viver o Evangelho sem admitir percas. Não dá. Não dá, não tem jeito. Até porque o nosso nível de satisfação está muito associado ao conhecimento a priori, aquilo que eu estou vendo. Com Deus, irmãos, Deus disse assim para Abraão, que Deus, quando anunciou o projeto para Abraão, Deus ocultou o processo. Porque se Deus mostra o processo junto com o projeto, Abraão abandona o projeto por causa do processo. Aí Deus chama ele lá de Padã Arã, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 31. Sai embora, vai-se embora. Vai para quando lá vai ser uma bênção. Quando ele chegou lá, o que tinha, irmão? Fome. Extrema fome. A qualquer compreensão básico existencial vai dizer, Deus me enganou.
Deus me suplantou. Deus me tirou do conforto. Porque, na verdade, às vezes Deus tira, Alex, a provisão para aprimorar o conhecimento com o provedor. Você ainda não entende isso. Enquanto a gente não entende isso, pastor Silvio, a gente fica sofrendo, batendo nas cabeças, dando de cabeça, batendo na cabeça. Nós precisamos conhecer o Senhor Jesus, urgentemente. Terceiro lugar, para terminar, não terminar assim, essa parte, também o tempo já vai embora. Não dá para relacionar com o Evangelho sem que ele estabeleça sua prioridade. Não dá. Olha o texto, ó. Por amor do qual, amor do Evangelho, perdi todas as coisas e as considero refúgio para ganhar a Cristo. Não dá para relacionar com o Evangelho sem que você estabeleça a sua prioridade. Diante de tudo aquilo que Paulo havia conquistado, ele disse: eu estabeleci a prioridade. Do meu dinheiro, eu estabeleci prioridade. Da minha vida, estabeleci prioridade. Da minha história, eu estabeleci prioridade. Eu coloquei o Evangelho do Senhor Jesus Cristo na frente de todas as outras coisas, do meu prazer, das minhas conquistas, das minhas realizações, dos meus planos e projetos, da minha estrutura, da minha casa, da minha vida. O Evangelho vem em primeiro lugar. Diga graças a Deus, irmãos. Isso é profundo aqui. Diga glória a Deus, irmãos. Isso é profundo para todos nós. Aí você tem duas divisas aqui no texto. Eu botei divisa porque eu lembrei do tempo que eu era... Isso aqui ficou bonito, não ficou não? Isso aqui. Do tempo que eu era secretário da convenção, né? A gente usava esses nomes. Divisa. Quando o pastor Sebastião Fiel da Paixão falava assim: senhor, faz um ofício aí para o prefeito Firmino Filho. Sim, senhor. Aí eu fazia, a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Cita Rua Porto, 199, bairro Monte Castelo, Teresina. Vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, na pessoa de seu mendigo presidente, pastor Sebastião Fiel da Paixão, valer-se digno de receber de Vossa Senhoria, tal. Aí lá no final, quando a gente vai falar, certo de que comentão, reiteramos votos de estima e profunda. Aí eu lembrei dessas épocas, eu coloquei divisa 1. Ajuda a considerar percas aquilo que na antiga natureza eu considerava ganho. Porque essa palavra perca, você lembra que Paulo associou? Paulo associou a palavra perca aquilo que ele associou aquilo que Lucas colocou em Atos capítulo 27, 38. É o tipo de ganho que se eu abraçar ele eu naufrago. Então para mim não naufragar eu tenho que jogar fora. Então o Evangelho de Cristo me faz considerar coisas descartáveis aquilo que a antiga natureza considerava prioridade. Deu para entender, será? Às vezes é difícil colocar, mas aquilo que você considerar, né? Aí quando Deus ressignifica prioridades, você percebe que aquilo que você priorizava não é absolutamente nada diante da revelação que o Senhor Deus quer trazer a você. Segunda divisa aqui, refúgio. Olha aqui, ó, tudo aquilo era refúgio, coisas mais abjetas do que lixo, semelhante ao trapo de imundícia, lá de Isaías, capítulo 64, versículo 6. É até indecoroso a possibilidade de dizer o que é um trapo de imundícia. Mas eu vou falar assim por parábola, aquele assim sempre livre. Eu chego lá na farmácia, aí a mulher falou aí para comprar, o que é aba? É de aba com aba? É assim, entendeu, irmão? Diga amém. Aquilo usado, aquilo ali usado é o que Paulo era, que ele considera. Tá entendendo? Vamos passar esse tópico? Vocês entenderam, irmão? Diga amém. Aí você está dizendo, meu Deus, aquela coisa. Não, isso aí é aquele negócio usado, daquele com aba sem aba usado. É o que tu é sem Deus. Mas com Cristo pode até não ter essas coisas, mas você tem a glória do poder do Espírito Santo na sua vida, e Ele ressignificou os teus planos, os teus projetos, a tua vida. É por isso que Jesus é formado dentro do seu coração. Você pode dizer amém? Agora aqui o conteúdo do Evangelho. Vamos aqui para frente, aqui, que lá vai vir. Conteúdo do Evangelho. E ser achado nele. Olha,
eu coloquei até um pressuposto filosófico, mas daqui a pouco eu volto. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Bom, primeira coisa, olha que coisa interessante. A expressão ser achado nele aqui, irmã Frane, é tão complexa porque ela transmite a ideia de diluição. E isso é filosoficamente interessante porque o próprio Descartes disse: penso, logo existo. Mas é não admitir qualquer nível de existência fora da pessoa de Cristo. Então isso pode ser muito bem filosoficamente aplicável, por exemplo, nas figuras de Enoque e de Elias. A gente tem uma mania de falar assim: onde é que está o Deus de Elias? A pergunta deveria ser: aonde é que estão os Elias de Deus? Porque Deus, Silvio, o teu e o meu Deus é o mesmo Deus de Elias. O problema é que nem eu, nem o senhor, nem qualquer um de nós somos o mesmo Elias de Deus. Paulo está propondo uma diluição de mim. Sabe por quê? Porque eu não sei quem é que disse. O Roberto ontem disse para mim: pastor, o pastor famoso lá, o nome dele? Genival Bento. Ele disse que quando a gente vai num lugar, a gente tem que se adaptar àquele lugar e não esperar que o lugar se adapte a gente. Aí eu estou falando de lugar, de etnia, de cultura, de modos e costumes. Mas aí eu quero que Deus se adapte a mim? Não. Eu quero ressignificar a escriturística. Eu quero construir um novo caminho, porque o caminho que foi estabelecido é por demais para as minhas paixões. Eu não quero abrir mão do que eu quero, do que eu desejo. Não é Deus que tem que se adaptar à igreja. É a igreja que precisa se adaptar a Deus. É o que Deus quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. Porque, afinal de contas, o Deus é Ele e você é servo. Então, 3 coisas aqui. A primeira coisa aqui, não existe vida cristã fora de Cristo. Diga glória a Deus. Às vezes, por exemplo, eu conheço denominações evangélicas que servem mais ao RI. RI é regulamento interno, do que propriamente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmão, você não tem... Irmãos, eu não conheço muito do Senhor Jesus. Mas eu leio sobre pessoas que conhecem um pouco do Senhor Jesus. E como eu leio sobre pessoas que conhecem um pouco, e eu mesmo não conhecendo, eu fico pensando: será que um dia eu posso me tornar alguma coisa assim? Eu fico pensando. Mas eu fico pensando, às vezes você, que não tem nenhum compromisso com Cristo, zero, sabe, sem um tipo de desejo, sem paixão, sem qualquer programação da igreja, é um espanto para você, é um trauma para você, você está traumatizado. O que está acontecendo, irmão? Tem hora que eu canso também, eu falei: meu Deus, hoje tem culto e tal. Meu irmão ligou para mim: mano, tira uma noite para a gente ir ali, né? Ali, não vou falar não, ali, lá, ali, naquele negócio grande lá. Ele disse: vamos comigo, você está aí. Eu falo: segunda não pode, terça não pode, quarta também agora não posso. Aí sexta-feira tem pamonha, e sábado tem a ceia, domingo e tal. Então tá, vamos semana que vem. E isso já tem 3 semanas que está assim, vamos semana que vem. Então assim, mas às vezes cansa. Mas quando você entra aqui, que você consegue, que o Espírito Santo te toca, que as pessoas olham para você e que você vai perceber que você é uma peça importante, porque você que está sentado aí, irmãos, você é uma peça importante para a estruturação. Tu pode ser o dedinho do pé, a unha do pé, mas eu mesmo bati aqui o pé esses dias em casa, estou com ele doendo até agora. Toda a minha mobilidade corporal desloca-se para o meu dedo sempre que ele toca. Não é assim, porque o corpo é assim. Você é importante aqui dentro dessa casa. E você precisa se redescobrir dentro do corpo de Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Segunda verdade: não existe vida cristã sob o aparato da lei. Olha aqui, porque aqui, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Eu vou falar das divisas, que é a justificação, que procede da lei. Porque o problema da lei, viu, Isaac,
é que a lei não justifica, ela condena. Lei não justifica, lei condena. Por que a lei condena, pastor Valderi? Deus abençoe, meu filho, sua vida. Você vem de longe. Veio do serviço hoje? Tá aí, tá cheiroso. Passou um perfumezinho. Eu brinco assim que ele vem das obras, né, dos prédios. Eu estou falando de quê mesmo aqui? Da lei o quê? Lei, por que a lei não justifica? É simples, porque a lei é um conjunto de regras que estão para além da minha capacidade de obedecê-las. Quem? A não ser que o Moisés consiga. Consegue? Ninguém consegue obedecer à lei. Inclusive, o seu neto, como é o nome dele, pastor Roberto? O Emanuel. O Emanuel nasceu sem qualquer precedência de lei. Lá na sua casa, por exemplo, hoje deve ter muitas leis para ele. Por exemplo, coma, não coma. Desligue, não desligue, acenda, apaga. Por quê? Todas essas leis ambientais foram dadas por você a partir da intromissão dele em feri-las. Por quê? Porque é semelhante ao seu direito, à sua intimidade. Né, onde termina a sua, começa a minha. Eu não posso violar, eu não posso ir nesse linear. Por isso que quem transgride a lei é transgressor de lei. Por isso que é muito pior você ser inclusive tem um livro de Charles Shindon, salvo engano, pecador sim, transgressor não, porque a ideia de transgressor é de alguém que quebra um pacto conhecido. A lei serve para dizer para mim, preza e não faça, eu faço, e ao fazer me torno transgressor. Então, não adianta, meu amigo, não adianta, ninguém vai conseguir servir a Deus por causa da lei. Você consegue servir a Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em terceiro lugar, a minha justiça é estar dentro da justiça de Deus. Vamos repetir essa frase, roupa divisa. 1, 2, 3. A minha justiça é estar dentro da justiça de Deus. Pronto. 3 divisas aqui. Number 1. A justificação é obra de Deus. Obra de Deus. Você pode dizer amém por isso, irmãos? É obra de Deus. Eu já falei sobre isso. Nós fomos libertos da condenação do pecado na justificação. Estamos sendo salvos da influência do pecado na santificação e seremos salvos da presença do pecado na glorificação. Logo, a perspectiva soteriológica, a perspectiva da doutrina da salvação em favor de nós é dentro de um tripé: justificação, santificação e glorificação. Justificação é uma obra de Deus. Não existe mais ou menos justificado. Existe homem justificado. Amém? Número 2, a justificação é por meio de Cristo. Não é sobre o que você faz, mas sobre aquilo que Jesus fez. Olha o que ele fala aqui, ó. E ser achado nele, não tendo em mim justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Terceira divisa, a justificação ela é recebida pela fé. E te explico por quê. A base da justificação não é a fé. A base da justificação não é a fé, mas a obra de Cristo. A fé é um instrumento de apropriação da salvação. Eu não sou justificado porque eu conversei esses dias com um parente e ele dizendo que mesmo ele sendo pego num crime ou em qualquer tipo de pecado, ele não pode ser condenado porque ele não deixou de crer. Não, mas presta atenção, presta atenção. A soberania de Deus e nem a graça de Deus anula a responsabilidade do homem. Eu demonstro o que eu sinto, porque sentimento é abstrato. Você só sabe o que eu sinto a partir daquilo que eu faço. Está lá o Ismael, casado de novo com a mulher dele, a Letícia. Adianta nada ele falar para ela, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. A minha mulher mesmo quase não fala que ama eu. Mas ela me mostra que me ama todos os dias. Eu nem sei se eu falo que eu amo ela, porque não é sobre o que você fala, porque falar é abstrato.
Falar é palavra jogada no vento. Não é sobre o que falamos, é sobre o que fazemos. Então a forma como eu demonstro o verdadeiro sentimento que eu tenho para com Cristo é conexão com obras. Conexão com obras. Ah, pastor, mas as obras não salvam. As obras não salvam, mas demonstram fora aquilo que está dentro. Você pode dizer amém? A comunhão do Evangelho para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu repeti isso aqui no 3, comunhão dos sofrimentos. 1, 2, 3. Conformando-me com ele na sua morte. Vamos falar sobre isso, conformando-me com ele na sua morte. 1, 2, 3. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, versículo 10 e 11. Bom, a comunhão por meio do conhecimento. Lembra que eu falei que esse conhecimento aqui não é a priori, é um conhecimento empírico, conhecimento a partir do relacionamento que se tem, da experiência. Esse conhecimento aqui não é dogmático, não é teórico, não é a priori, é um conhecimento relacional. Paulo está dizendo assim, ó, a comunhão do Evangelho me dá o privilégio de desenvolver um relacionamento profundo com Ele. E a partir do relacionamento que você tem com o Evangelho, não é você que impregna no Evangelho os seus trejeitos, os seus jeitos, a sua gíria. É o poder do Evangelho que modifica a sua forma de ser, a partir da relação que você tem com Ele. Eu preguei esses dias na igreja aí fora, eu disse, o sal, ele não pega sabor de nenhum tipo de comida, mas ele põe sabor em qualquer tipo de comida. O poder do Evangelho não serve para você influenciar ele. É o Evangelho que influencia você. Evangelho é sal, Evangelho é luz. Quando ele acende, pode haver densas trevas. Afinal de contas, o que é trevas? A ausência de luz. Segunda coisa, para terminar, comunhão me faz descansar em face do poder da vida em relação à morte. Aí ele usa duas divisas. Poder da vida em relação à morte, porque ele usa, olha aqui, ó. Comunhão, olha aqui, ó, e o poder da sua ressurreição. Só que o que é ressurreição, irmãos? É a capacidade que o indivíduo tem de ressurgir da morte. Só que só há ressurreição a posteriori, porque a priori houve morte. Meu amigo, você tem que pagar a conta. Não adianta não. Você tem que aprender a administrar as clausuras do reino, para depois você gozar das benesses dele. Duas divisas eu termino. O sofrimento cristão, uma maravilhosa possibilidade. Nós temos dificuldade com o sofrimento. Ninguém gosta de sofrimento. Nós odiamos o sofrimento. E talvez as maiores verdades do reino de Deus vão ser reveladas a nós a partir desse enigma, desse sofrimento. Se você, irmão, se a igreja lesse a história do cristianismo, lesse os pais, a patrística, a Idade Média, ninguém tinha esse problema. Ninguém falava, eu estou sofrendo tanto, eu estou tão... Ninguém falaria isso. E essa frase nem existiria no nosso vocabulário. Porque grandes revelações de Deus se escondem atrás dos maiores traumas da nossa vida. Você está ouvindo o que eu estou dizendo, irmão? Diga amém. Inclusive, William Cowper, que foi um poeta do século XVI, na época dos puritanos, ele disse aquela frase, por trás de cada experiência carrancuda, esconde-se o sorriso de Deus. Você já leu o livro Alegria Soberana, de John Piper? Olha o nome do livro, Alegria Soberana. Soberana a qualquer tipo de circunstância. Porque não depende do que está fora, não. Filho! Não é sobre o que tem na sua despensa. Não é sobre desemprego. Não é sobre o que está lá. É sobre o que está implantado aqui. Ó. Mas são revelações que eu vou falar aqui 10 anos e você não vai entender se você não descobrir o Senhor Jesus.
Repita assim comigo: Jesus, minha maior alegria. Pronto. Aí eu coloquei aqui, não o sofrimento que a gente procura. Por exemplo, eu procuro sofrimento. Não é esse sofrimento que eu estou falando. Eu procuro um sofrimento com erro, com atitude errada, com decisão errada, com pecado. Não é esse sofrimento que eu estou falando, não. Divisa 2, aqui eu termino. Primeiro vem a dor, depois o alívio. Primeiro vem a noite, depois o dia. Primeiro vem a luta, depois a vitória. Primeiro vem a morte, depois a ressurreição. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer glória a Deus por isso? É coisa boa. Coisa boa, coisa boa, coisa linda. Coisa especial. Que Deus possa abençoar você, no nome de Jesus. Abençoar a sua família, abençoar a sua casa. Abençoar a tua vida. Vai embora hoje com isso. Pastor, estou passando aí uma coisa horrível. Vai, tenta encontrar Jesus nesse caos. Você pode ter certeza que Ele tem coisas grandes para revelar na sua vida. Nós vamos recolher a oferta. E os dízimos. Eu não sei se eu lembro, mas aquela frase de Tertuliano, um dos pais da igreja, ali ali há pouco tempo, 200 e pouco, ele disse, aquela frase, eu já citei ela aqui uma vez ou duas, ele fala assim: morte tu morrerás, tu pensas que és a tal a senhora de todos os horrores, só porque venenos e armas são instrumentos pelos quais os homens chegam perto de ti. Morte, tu morrerás. Tu pensas que és assim, mas não és. Tu és apenas a parábola de um sono. E o meu Senhor, sabendo disso, me faz repousar todas as noites, para que os amados da minha família, ao me ver dormir, no dia em que me vires nos teus braços, portanto morto, já não se assustarão. Morte, tu és apenas a parábola de um sono. Porque há uma promessa para mim, não há uma promessa para ti. Há uma esperança para mim e não há uma esperança para ti. Portanto, eu estarei vivo e presente no dia do teu funeral, porque eu conheço um Deus que te venceu, que venceu a morte. Bota isso aí na tua cabeça e decora aí. Não entendi não, repete, pastor. Não sei se eu vou dar conta, assiste aí na internet depois.